Fala galerinha Rocker. Galera, hoje 22 de julho de 2025, né? Recebemos a notícia da partida do Ozzy Osbourne. E aí eu quero falar desse disco aqui, galera, que foi um marco pra mim. É o seguinte, 1980, foi um ano depois, 1984, né? Eu tava começando a comprar alguns discos, né? Pouco dinheiro. E aí um amigo meu tinha esse disco aqui do Ozzy, de 84, um ano depois do lançamento praticamente desse disco, já que ele foi lançado em 15 de novembro de 83. E aí, cara, ele me emprestou esse disco. No momento eu não tinha nenhum do Ozzy, né? Conheci o Ozzy só no Black Sabbath, não conheci nenhum trabalho do Ozzy solo. Esse foi o primeiro disco do Ozzy solo que eu conheci. Isso em 1984, né? Tinha 11 anos mais ou menos, 11 anos. E aí, cara, esse disco aqui me pegou de assim, supetão. Logo na primeira faixa, ele, na música Back the Moon, caralho, meu irmão. Então foi um disco que marcou minha época, que pra mim foi o primeiro disco do Ozzy de carreira solo, né? Apesar que ele já tinha lançado 3 ou 4 já. O Bliss of Oz, né? Diary of Madness. Acho que ele é o terceiro. Acho que esse é o terceiro álbum do Ozzy. Então é isso. Então, galera, é o seguinte. E aí eu queria o disco de qualquer jeito e não tinha dinheiro pra comprar, né? E aí eu fiz um rolo com o cara. Na época eu gravava fita pra conseguir uma grana, sabe? Eu tinha já alguns discos de rock e eu gravava fita pra galera. E vendia as fitas pra poder ter dinheiro. E eu tinha acabado de vender umas 4 fitas. Só eu sei que eu fiz um rolo pra me ter esse disco de todo quengado. A capa rasgada por aqui. Mas eu queria ter, né? Então é isso, galera. Hoje perdemos o Ozzy Osbourne, né? Faleceu. E galera, esse disco foi lançado, né? Esse disco é de 1983, né? Foi lançado em 15 de novembro de 1983, Back the Moon. E realmente esse é o terceiro álbum solo do lendário vocalista Ozzy Osbourne, após sua saída do Black Sabbath. Esse disco marca uma nova fase na carreira de Ozzy, sendo o primeiro após a trágica morte de Randy Rhoads, seu guitarrista e parceiro criativo nos dois primeiros álbuns solo, Bliss of Oz e Diary of Madman. Então eu tava certo, galera, é o terceiro mesmo. E galera, é o seguinte, foi lançado pela Epic, né? Sonic Music. Aqui, essa foi a primeira versão que saiu em CD, até da série Best Price nacional, 8 faixas. E não tem nada demais, galera, só outros títulos que era assim, que estava sendo lançado, né? E solamente isso, o CD. Não é nem versão remasterizada, galera. Ele é bem simples mesmo, né? E aqui a gente traz o Jack Lee, né? Estreando como guitarrista solo. Bob Daisley, que também contribuiu fortemente nas composições. Na bateria aqui temos Tommy Aldridge. Eu só me lembro aquele sapato branco dele, cara, tocando bateria no Rock in Rio de 85. E galera, no teclado aqui nós temos Don Airey, né? Galera, a capa icônica traz ossos caracterizados como lobisomem sob a luz da lua cheia. Uma imagem clássica que remete a filmes de terror dos anos 30 e 40. O visual teatral virou uma das marcas visuais mais lembradas de sua carreira. A temática do lobisomem conversa com o lado sombrio e dramático do álbum, refletindo o estilo único de Ozzy de misturar horror e música pesada. Nós temos aqui Back the Moon com 4 minutos e 17 segundos mais ou menos, né? É o hino do disco, um clássico absoluto, com riffs intensos de Jack e Lee. Uma letra que trata de loucura e da maldição sob a lua cheia. Foi o primeiro single e ganhou o videoclipe sombrio e teatral exibido com frequência na MTV. Depois nós temos You're No Different. Tem mais ou menos 5 minutos essa música, né? É uma balada pesada e melancólica que fala sobre julgamento e hipocrisia. Mostra o lado mais introspectivo de Ozzy.
Depois trazemos com Now You See It. E ele tem 5 minutos também, é uma faixa com riffs marcantes, letras misteriosas, explorando o conceito de ilusão e traição. Depois uma das faixas que eu também adoro, galera, Rock and Roll Rebel. Um manifesto de Ozzy contra as críticas que recebia da mídia e da sociedade conservadora. I'm just a rock and roll rebel. Virou frase de camiseta na época. Center of Eternity, também conhecido como Forever. Tem 5 minutos e 23 segundos mais ou menos, né? É uma mistura de heavy metal e teclados épicos. A introdução clássica lembra trilhas de filme de horror, tendo influência de músicas barroca. So Tried. Tem aproximadamente 4 minutos essa faixa, né? É uma balada com piano, cordas e letras românticas. Um dos momentos mais suaves da carreira de Ozzy, que chegou a dizer que se inspirou em música de Elton John. Slow Down tem praticamente uns 4 minutos e 19. Uma faixa mais direta e simples, com energia rock and roll e refrão grudento. E terminamos o disco com Wait for Darkness. Encerra o álbum com uma atmosfera soturna, quase psicodélica. Fala sobre escuridão interior e medo existencial. Galera, algumas curiosidades, né? Apesar de Ozzy ter levado o crédito de todas as composições, Bob Daisley e Jack Lee escreveram grande parte das músicas, mas foram excluídos dos créditos por motivos contratuais. Isso gerou polêmica nos bastidores. Back the Moon é o primeiro álbum de Ozzy a ser gravado inteiramente com músicos americanos, marcando uma mudança em seu som e produção. Galera, o videoclipe da faixa título, Back the Moon, foi um dos primeiros clipes de metal a ter produção cinematográfica com maquiagem especial e efeitos visuais de época. Galera, o álbum vendeu mais de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos, sendo certificado como triple platino pela RIAA. Também a turnê do disco ficou marcada por cenários elaborados e teatralidade de Ozzy no palco, consolidando como um dos maiores showmen de heavy metal. Galera, esse disco, mesmo sem Randy Rhoads, né, Back the Moon provou que Ozzy ainda era uma força criativa imparável no rock, no heavy metal dos anos 80. O disco solidificou sua carreira solo e ajudou a manter o gênero no topo durante uma década de mudança na indústria musical. E é o seguinte, galera, se você é fã de heavy metal, esse disco é obrigatório na sua coleção. Back the Moon é um dos marcos na trajetória de Ozzy Osbourne e um dos álbuns mais emblemáticos dos anos 80. Então é isso, galera. God bless to you, Ozzy Osbourne. E infelizmente, né, galera, dia triste para quem curte heavy metal. Dá aquela curtida, comente, compartilhe e até a próxima.